Chegou a hora do nosso bate-papo esportivo com o Luiz Roberto. Boa noite, Luiz. Boa noite, William. Boa noite, Poliana. Boa noite, Luiz. As torcidas fizeram bonito, né? E prometem fazer mais ainda. Agora, o que atrai mais essas torcidas? É a paixão mesmo ou são outros atrativos dos estádios? Eu acho que a paixão é um dos pontos mais importantes, certamente. E acho, Poliana, que a gente vive um momento de entendimento das novas arenas, da nova forma de levar o público para os estádios. Veja o caso do sócio-torcedor, que é uma atividade que muitos clubes têm no Brasil, entre outras políticas. Mas vamos tentar destrinchar um pouco isso em relação aos públicos do fim de semana. Por exemplo, o São Paulo encontrou um formato, esse ano o São Paulo tem um histórico realmente de grandes públicos na última década, mas no Campeonato Brasileiro o São Paulo resolveu botar preços bem populares. No último sábado, achou de 50.802 pagantes, sábado à noite no Morumbi, a renda foi de R$623 mil, com uma média de R$12,50 o preço do ingresso. Esse foi o gol da vitória, marcado pelo Luiz. São Paulo ganhou da Portuguesa por 2-1. Há um mês o São Paulo era tido como um provável rebaixado. Hoje até sonha com a Libertadores pelo Brasileiro, que é mais difícil, embora o São Paulo ainda esteja na Copa Sul-Americana. Luiz, define para mim essa sua expressão, entendimento das novas arenas. Você é um diplomata nato, você está querendo dizer a grana alta que se paga para entrar numa delas? Pois é, William, porque no começo a gente até debateu esse assunto aqui no Jornal da Globo, tem alguns meses, logo depois da Copa das Confederações. Houve um certo exagero no entendimento do que se consumiria como futebol no Brasil. Os novos consórcios que administram essas arenas estavam tratando cada jogo de futebol como se fosse um mega show de rock and roll, por exemplo. Só que o futebol tem quarta, domingo. E o público que frequenta o estádio no Brasil, historicamente, não é um público que tem a capacidade financeira para conseguir acompanhar essa frequência de jogos. Então é uma adequação. A gente deu o exemplo do São Paulo, que não é nem um estádio novo. Um outro exemplo importante desse fim de semana, que também não é uma arena nova. A paixão dessa torcida, que é impressionante, das mais bacanas do Brasil, que é a do Santa Cruz, que voltou à Série B. O Santa Cruz vive uma saga do seu retorno, né? Mais de 60 mil pagantes, R$1.400.000 de arrecadação. No caso do Santa Cruz, o formato encontrado foi 15 mil ingressos são, em tese, subsidiados, porque é um processo que envolve nota fiscal, você troca a nota fiscal por ingresso, mas o restante é cobrado, com uma média de R$22 o preço do ingresso. Parabéns ao Santa Cruz, gol do Caça-Rato, e o Santa Cruz voltando à Série B. E com isso vai poder planejar melhor o seu ano, porque na Série B é o mesmo formato da Série A. Você tem os 38 jogos para disputar. Mas aí você está falando sem desmerecer nenhum outro time daquela região. Você está falando aí de um fenômeno de cultura popular. Assim a gente pode definir o Santa Cruz? Não há a menor dúvida. Outro exemplo disso que você está dizendo vem da Paraíba. Nós tivemos a primeira vez o futebol paraibano conquistou um título em nível nacional. O Botafogo, olha só que beleza o Almeidão, casa cheia, uma grande festa. Final, o Botafogo venceu o Juventude por 2-0, o Juventude de Caxias do Sul, aí um dos gols do Botafogo da Paraíba. E o Botafogo levantando o título, casa cheia também. Esse é o resgate também de uma paixão. Aí o capitão Lenilson, que jogou no São Paulo, entre outros, levantando o troféu. É exatamente isso que você disse, existe uma peculiaridade local, uma paixão avassaladora no Nordeste brasileiro, que bem trabalhada provoca estádios lotados. Agora, Luiz, essa semana vem também mais casa cheia, né? Porque tem Flamengo, tem Cruzeiro. E tem Grêmio. E aí nós vamos, então, na questão das arenas novas e do projeto do sócio-torcedor. Por exemplo, o Flamengo joga quarta-feira contra o Goiás no Maracanã. Todos os 50 mil ingressos disponibilizados à torcida do Flamengo já foram vendidos num preço atual, esse torcedor mostrando ingresso, garantiu o seu ingresso, todos. O Maracanã tem 9 mil cadeiras cativas e perpétuas e tal, nós vamos ter 60 mil pessoas, as filas eram enormes hoje para adquirir o ingresso. O sócio-torcedor do Flamengo ainda está num processo de implantação. Em compensação, no caso do Cruzeiro, a gente tem filas também quilométricas formadas em Minas, por quê? 33... Tá barato. Não, porque 33 está dentro do preço. Tá? Aí já, claro, o Cruzeiro pode ser campeão domingo, então é um preço compatível com o tamanho do evento. Mas dos 60 mil ingressos, 33 mil se esgotaram porque é do sócio-torcedor do Cruzeiro, que tem direito a esse ingresso, porque ele contribui mensalmente. E o Cruzeiro tem 33 mil sócios adimplentes e todos adquiriram esse ingresso. E o Grêmio joga em Porto Alegre, também é um estádio novo, embora seja nesse caso particular, e já foram comercializados mais de 20 mil ingressos. Ou seja, estamos começando a entender todo esse processo de novas arenas, novos estádios e um preço mais compatível com o bolso e com a paixão dos brasileiros. Entendi o tal do entendimento. Boa noite, obrigado, Luiz. Obrigado você, Will. Boa noite, Luiz.